Boa tarde, vocês, pastores. Que Deus abençoe vocês. Eu estou na hora de almoço, estou botando a comida para esquentar. Os deveres dos pastores. 1 Timóteo, capítulo 5. Os deveres dos pastores de várias classes de pessoas. Não repreendas os homens mais idosos. Antes o exalte como pai, aos mais moços como irmão, as mulheres idosas como mãe e as moças como irmã, com toda a pureza. Deus fala para você ser puro de coração, tratar, exaltar, engrandecer os mais velhos e não xingar os mais velhos, desprezar os mais velhos, jogar no asilo, humilhar os mais velhos, tratar ele como lixo humano. Você pastor, você bispo, você obreiro, diácono, presbítero, você cristão. 1 Timóteo, capítulo 5. Os deveres dos pastores e de várias classes de pessoas. Para todas as classes de pessoas. Não repreenda os homens idosos. Antes o exaltai como pai, como se fosse o seu pai, tratar ele como se fosse o pai. Aos mais moços como irmão, dentro das igrejas. As mulheres idosas como mãe, as moças como irmã, com toda a pureza. Você tem que ser puro de coração, de mente, para você ver a Deus. Você tem que ter pureza no coração. E hoje muitos ser humano perdeu a pureza. Não respeita os mais velhos. Não trata como pai, como trata o pai dele, como trata a mãe dele. Ele trata o pai dele com respeito, mas não respeita os mais velhos. Então você que é pastor, aí fala assim no versículo: honra as viúvas verdadeiras, as viúvas. Mas alguns viúvas têm filho ou neto que aprende primeiro, exerça a piedade para com sua própria casa, recompensando os seus progenitores, por isto aceitável diante de Deus. Aquele, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplica e oração de noite e de dia. Entretanto, que seja entregue aos prazeres mesmo desta vida, está morta. Quem se entrega aos prazeres dessa viúva, as mulheres, está morta. Ora, aqueles que não têm cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, têm negado a fé, pior do que o descrente. Não seja escrito, senão a viúva, que conte menos 70 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recompensada pelo testemunho das boas obras, tendo os filhos criado, exaltado na hospitalidade, louvor, lavando os pés do santo, socorrido e atribulados, sem viver na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita a viúva mais nova, porque quanto tornaste a Cristo a se casasse, tornando-se condenáveis por anulares os primeiros compromissos que Deus deixou. Aí fala assim, no versículo assim: além do mais, aprendam também a viver ansiosa, andando de casa em casa, não somente ansiosas, mas ainda alegrai integralmente, falando como não deve. Quero, portanto,
que a viúva mais nova case, criem os filhos, seja boa dona de casa, não deis aos adversários ocasiões favoráveis de maledicência, de maldade. Pois, com efeito, já alguns se desviaram seguindo a Satanás. Muitos cristãos se desviaram seguindo a Satanás por não respeitar os mais velhos, por não obedecer às leis de Deus. Se algum crente tem viúva em sua família, socorra, não fique sobrecarregado na igreja para que esta possa socorrer, que são verdadeiramente viúva. Então, você que é cristão, você tem que respeitar os mais velhos, pastor mais velho, o bispo mais velho, o obreiro mais velho, o diácono mais velho, o presbítero mais velho, seja homem, seja mulher, como se fosse seu próprio pai, o próprio Deus. Então, ou seu pai de sangue, para você ser salvo. Obedeça às leis de Deus, creia na Bíblia, obedeça a Bíblia. Senão você vai perder a sua salvação. É a mínima coisa que faz você perder a salvação. Os deveres dos pastores de várias classes de pessoas. Não repreenda os homens idosos, antes o exaltai como pai, o mais moço como irmã, e as mulheres idosas como mãe, as mais moças como irmã, com toda a pureza. Hoje as pessoas perderam a pureza. Hoje as pessoas maltratam os mais velhos, xingam os mais velhos, trata ele com arrogância, por favor, por gentileza. Senhor ou senhora obreira, senhor pastor, sim senhor pastor, sim senhor bispo, sim senhor apóstolo, sim senhor obreiro, sim senhor diácono, sim senhor presbítero, ele é mais velho do que você. Sim senhor mais novo é sim senhor irmão, sim senhor irmã. O mais moço tem que se tratar com sim senhor, respeitando a autoridade que Deus passou para ele. Deus abençoe vocês. Respeite os mais velhos, os pastores mais velhos. Ouça ele. O que ele já viveu na obra de Deus, o que Deus tem para usar ele para passar para você. Que Deus abençoe vocês. Estamos juntos, misturados. Jesus te ama, eu também, Sérgio. Mas obedeça a palavra de Deus, creia nela, viva ela, põe em prática. Não viva do jeito que o mundo está vivendo. Viva do jeito que a Bíblia ensina. Para você ser salvo, para você ser puro, para você ser santo, para você ser salvo, para você ser uma própria bênção. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.